Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só essa nossa sequência aqui de conversas, de reflexões acerca da língua portuguesa, observando principalmente aqueles processos que geram mais dúvida ou para os quais a gente tem menos informação por vezes para entender como é que funcionam, né? E pensando nisso, pessoal, ó, a gente já falou de vários aspectos. Para esta aula eu separei um aspecto bastante importante e bastante evidente. Vou contar para você primeiro por quê. Gente, não são raras as vezes em que a gente perde questões de concurso, de vestibulares, do próprio Enem, não só de língua portuguesa, das mais diversas áreas do conhecimento, mas não porque a gente não saiba o conteúdo propriamente, né? Muitas vezes, pessoal, a gente não sabe o que significam determinadas expressões que são usadas no enunciado ou no texto empregado como suporte para a questão, né? E pensando nisso, eu separei as principais nomenclaturas usadas em língua portuguesa, gente, porque às vezes eu digo assim, olha, observa o sufixo dessa palavra. Você diz o quê? Observar o quê, professora? Né? Então, pera lá. São algumas nomenclaturas, pessoal, que vão nos ajudar a entender melhor língua portuguesa e também a entender melhor como é que isso aparece e fica combinado, fica evidente nas outras áreas, como é que nos ajuda a entender melhor. Tá bom? Combinado? Vem comigo? Caderninho na mão para fazer seu esqueminha de estudos? Joia, bora lá, vem comigo então. Nomenclaturas essenciais para o estudo de língua portuguesa. Obviamente, eu estendi as outras áreas, porque essas nomenclaturas, gente, podem não aparecer de maneira bem evidente nas outras áreas, mas fazem diferença para a gente perceber as relações de sentido, tá bom? Então vem comigo, vamos lá, por partes, gente, item a item, ó. Primeiro de tudo, o que é acentuação gráfica, né? Tem que lembrar, pessoal, que nem toda palavra é acentuada em português, ainda bem, né? Porque a gente já conta com um repertório muito grande de acentos, de palavras acentuadas, tem uma língua muito barroca nesse sentido, já dizia o Monteiro Lobato, né? E aí, o que acontece é que a acentuação gráfica é uma marca, sim, que aparece escrita, tá? Não é a mesma coisa que a tonicidade da palavra. Por exemplo, quando eu falo em tonicidade da palavra, eu estou querendo me referir a qual é a sílaba mais forte que essa palavra tem, mas não necessariamente ela leva acento gráfico. Então é importante olhar essas coisas, tá? Agora, olha só. Ele vai indicar o timbre, então, né? A pronúncia aí mais aberta ou fechada de determinadas vogais ou a posição do acento tônico em algumas palavras. Então, a acentuação gráfica pode estar relacionada ao acento tônico, mas não necessariamente, certo, gente? Então, vejam só. Mas é uma marca escrita, tá? Então, por exemplo, como assim aberto ou fechado? Geralmente, pessoal, o acento agudo indica sons abertos, tá? E o acento circunflexo indica sons fechados. Eu estou dizendo geralmente, né? Porque há momentos, há lugares, há situações em que o acento é diferencial e que não vai mudar a pronúncia, tá? É diferencial escrito, ok? Então, beleza, vamos lá. Adjetivos e advérbios. Diz, puxa vida, prof, tenho dificuldade em identificar o que é uma coisa e o que é outra, né? Gente, verdade, não há, assim, nenhum mal em a gente, por vezes, confundir até o que seja adjetivo e o que seja advérbio, né? Mas até porque algumas terminações podem nos enganar, às vezes, tá? Olha só, o que acontece? O adjetivo é uma palavra variável que especifica substantivos, caracterizando-os por uma qualidade. Então, um adjetivo sempre vai dar uma qualidade para o substantivo, tá? Muito bem. O advérbio já é como se ele fizesse, ele é invariável, gente. Ele não tem plural nem feminino ou masculino, né? Ele tem uma forma só. E ele se associa a verbos, é como se ele caracterizasse, então, verbos, indicando circunstâncias da ação verbal, né? Por exemplo, choveu muito. Ó, esse muito é um intensificador, ele me mostra quanto choveu. E nesse caso, muito é advérbio, tá? Agora, ele também pode se associar a adjetivos ou a outros advérbios para fazer o quê?
para dar características, intensificações dessas outras palavras. Por exemplo, eu digo assim, ó, você escreve muito bem. Veja só, bem é o quê? Ah, escreve bem. Ah, bem é adjetivo? Não, é o contrário de mal com L. Então é advérbio, né? Escrever bem é a maneira como você escreve. É advérbio. Agora, escrever muito bem, vejam, tenho bem e tenho muito. Tenho dois advérbios. Então, eu posso ter advérbio intensificando o outro, tá? Então, essas relações aí são importantes para a gente não se confundir na hora de procurar as percepções num texto, né? Afixo, pessoal. E daí tem muita gente que, como diz assim o ditado, né, que larga a mão quando fala afixo. Diz, meu Deus, professor, é muito fixo. O que é isso aí, né? Atenção, gente, é mais simples do que a gente imagina, tá? Olha lá. Afixo é um morfema gramatical, ou seja, um pedacinho de palavra, gente, que somado ao radical forma uma nova palavra. Veja, se ele ocorre antes do radical, é prefixo. Se ocorre depois, é sufixo. Então, veja, eu tenho um guarda-chuva chamado afixo, vem antes é prefixo, vem depois é sufixo, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter assim, ó, alguém que eu posso dizer assim, ó, é informal, tá? Informal, ó. Esse in é o prefixo de negação, dizendo que alguma coisa é não formal, tá bom? Agora, quando eu tenho assim, ó, por exemplo, um sufixo gostoso, eu tenho o oso aqui que significa, né, que tem esse sentido de alguma intensificação para o adjetivo, por exemplo, tá? Vai lá. Ambiguidade e os tipos de. Vou falar um pouquinho disso, né, gente? Olha lá. Ambiguidade é uma indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, dificultando a compreensão de um enunciado. Então, veja, por exemplo, isso vai se dever, claro, gente, ao fato de uma palavra, uma mesma palavra, poder se significar várias coisas. Eu vou dizer que a ambiguidade é proveniente, gente, proveniente, ou seja, ela se origina proveniente da polissemia, tá? Ela se origina na polissemia, ou seja, na variação, na quantidade de sentidos que uma palavra pode ter, ok? Vários sentidos, beleza? Joia, joia, isso mesmo, tá bom? Agora veja, eu posso ter ambiguidade lexical ou posso ter uma ambiguidade sintática. O prof já vai explicar a diferença, vem para a tela, olha só. A ambiguidade lexical, gente, corresponde ao uso inadequado de uma palavra que não permite identificação precisa do seu referente no texto. Por exemplo, eu digo assim, ó, assaltaram o banco, ou melhor, assaltaram não, porque daí já ia dizer o que é, né? Roubaram o banco da entrada da universidade. Roubaram o banco da entrada da universidade. Bom, por esse contexto, eu não sei se alguém pegou, pôs embaixo do braço o banco de sentar e levou embora, ou se houve um assalto à agência bancária que fica na entrada da universidade. Ahá! Por quê? Porque a palavra banco é polissêmica, né? Ela tem vários significados, tá? Vários sentidos dentro de determinados contextos. Vejam, como é que seria uma ambiguidade sintática, pessoal? Por exemplo, eu poderia dizer assim: as crianças esconderam os brinquedos que encontraram no porão. Olha só, eu não sei se elas esconderam no porão ou se encontraram no porão os brinquedos. Por proximidade com o verbo, eu até posso inferir, intuir que elas tenham encontrado, né? Porque o verbo mais próximo do no porão é o encontraram, tá? No entanto, eu não posso afirmar isso com veemência, tá? Eu precisaria fazer uma inversão sintática para dizer se elas encontraram ou se elas esconderam no porão os brinquedos, ok? Muito bem. Isso tem a ver, então, com ambiguidade sintática, tá? Agora, ambiguidade lexical, gente, é justamente ela acontece quando há essa polissemia, quando há esses diferentes sentidos para uma mesma palavra, tá bem? Vamos lá. Antonímia, gente, é o antônimo.
gera uma série de dificuldades aí, porque às vezes as pessoas pensam que só colocar uma palavra com sentido diferente já é antonímia. Não é, pessoal, tá? Antonímia só se dá quando existe uma relação de oposição de sentido entre palavras ou expressões. Por exemplo, entre mal, bem. Entre mal, bom. Isso é antonímia, gente. Agora, simplesmente, por exemplo, eu dizer que... Colocar outra coisa aqui, ó. Mal, depois de... dizer que o contrário de mal seria bondoso. Ó, não é, gente, tá? Primeiro, mas tem uma coisa a ver com bem, com benefício, com radical, né? Tem, gente, mas não é o contrário, tá? Então, isso aqui não é antônimo, é só significado ou palavra diferente, ok? Antônimo tem que ter oposição exata entre ambos, tá bom? Para ser antônimo, ok? Depois, gente, palavrinha artigo. O que é um artigo? Olha só, são palavras variáveis em gênero e número que aparecem antes dos substantivos. Então, tá lá, ó, é o, a, os e as, é o uma, uns e umas, tá? Prof, mas olha só, tem o e a que pode aparecer também como pronome, né? Sim, pessoal, e daí é o contexto que vai nos dizer o que é que a palavrinha é, tá? Mas o artigo é muito importante, a gente chama de definido. Definido. Os exemplos, né? A gente chama de definidos os exemplos de o, a, os e as, e de indefinidos, uma, uns e umas, tá bem? Então a gente vai dar essa nomenclatura diferente aí para cada um, para cada ocorrência. O que é o aspecto verbal, pessoal? Aspecto verbal é uma expressão até que não se usa muito, mas é muito legal assim a gente entender como ela funciona, pessoal, para ver como é que ela pode ser usada por nós até sem a intenção, né? Veja só, então o aspecto verbal é aquilo que designa, que denomina a duração de um processo, quer dizer, daquilo que é identificado por um verbo, né, gente? Ou a maneira pela qual um falante considera o processo expresso pelo verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu venho falando muito de gramática. Eu venho falando. O que significa? Que no aspecto dessa minha ação, desse meu processo, ele está continuando ainda. Eu comecei, mas não terminei, né? Eu estou em processo, essa situação está em curso, eu venho falando, né? Isso está acontecendo, tá? Então, pensar sempre assim, ó, gente, essa ideia da duração vai mostrar muito para nós se a ação foi concluída, se ela está em processo ou se eu tenho expectativa de que ela aconteça, tá? Então, prof, tem alguma coisa a ver aí, uma marca com passado, presente e futuro? Tem a ver, pessoal, mas não é exatamente a ideia de tempo verbal, tá? O aspecto vai denominar justamente esse processo, se ele terminou, se ele continua ou se ele tem tendência a acontecer no futuro, tá bom? Campo semântico. Daí eu não coloquei aqui, mas vou colocar também a ideia de campo lexical, tá, pessoal? Conforme eu explico, eu falo também. Pessoal, campo semântico vai ser, ó, como é que vai se dar isso? Como é que eu reconheço isso num texto? É a presença num texto de vários termos relacionados ao mesmo conceito ou ideia. Por exemplo, vou dizer aqui, ó, vamos pensar em escrever um texto sobre futebol. E daí, lá no meu texto sobre futebol, eu vou falar de jogador, campo, comissão técnica, bola, orçamento, uniforme. Quer dizer, todas, gente, escolhas vocabulares que vão ter a ver com a contingência, com o contexto do futebol. Isso é campo semântico, tá? Campo lexical, gente, acontece quando, por exemplo, eu vou usar palavras que têm o mesmo radical, né? Por exemplo, eu vou usar a palavra bola, mas também vou usar no meio do meu texto boleiro, vou usar embolados,
vou usar o que mais? Vai lá, ajuda aí, pensa noutra referência, pessoal. Bola, boleiro, embolados, pode ser, enfim, qualquer referência que vá fazer esse ajuste, né? Para usar aí dizendo, ó, tá tudo dentro de um mesmo campo lexical, daí sim, de um conjunto de palavras que provém do mesmo radical, da mesma origem, da mesma ideia, não só do mesmo tema, como vai acontecer no campo semântico, tá? Classes de palavras, gente, o que são, né? Então, legal assim, quando a gente estuda morfologia, e já vou falar de morfologia também, assim, ó, a gente trata também das classes, ou principalmente das classes de palavras, quer dizer, esses conjuntos que vão agrupar na língua palavras, vocábulos, de acordo com critérios morfológicos, semânticos ou sintáticos. Quer dizer, quando eu falo no critério morfológico, eu vou dizer, por exemplo, se esse conjunto de palavras varia em gênero e número ou não varia. Quando eu falo em critério semântico, vou dizer que tipo de coisa ele expressa, né? Por exemplo, quando eu digo ele nomeia seres, ora, substantivo. Ou quando eu digo ele indica processos, ora, verbo, né? Agora, também tem o critério sintático. Por exemplo, a posição que ele pode ocupar dentro de uma frase. Se eu digo que ele pode ser sujeito, obviamente não é um verbo, né? É um substantivo, tá? Se eu digo que ele pode indicar uma ação dentro da frase, então ele não é substantivo, ele é verbo. E assim por diante, tá, gente? Quer dizer, há algumas indicações pelo que a palavra pode ser e outras por aquilo que ela não é, que daí vai fazer com que ela caiba dentro de uma classe gramatical, né? Outra situação, gente, quando nós falamos em coesão e coerência textual. Coesão textual e coerência textual. Gente, é como se nós tivéssemos a superfície e a profundidade do texto juntas. Como assim? A coesão, gente, vai mostrar para nós a superfície do texto. Quer dizer, são ideias ligadas entre si, né? São frases ligadas entre si, são parágrafos ligados entre si por palavras, por expressões, por conjunções, tá? Agora, quando eu falo de coerência, veja só, eu vou falar de uma articulação dentro de um texto de ideias, informações, argumentos e conceitos compatíveis entre si, que vão conferir progressão textual, gente, tá? Por quê? Porque a coerência tem a ver se as coisas combinam, né, entre si. A coesão vai ser expressa na superfície do texto. Eu consigo identificá-la pelos elementos de ligação na superfície do texto. Já a coerência vai me mostrar justamente essa confluência de fatores, de ideias interligadas entre si, de uma maneira mais profunda no texto, gente. Colocação pronominal, o que é, pessoal? É a parte, né, que determina aí qual deve ser a posição ocupada pelos pronomes oblíquos em relação aos verbos, no contexto sintático em que ocorrem. Por exemplo, gente, ó, eu vou ter próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, quando eu digo assim, não se esqueça. E daí eu vou ter elementos que puxam o pronome para antes do verbo, né? Por exemplo, a palavra negativa vai puxar. Outros pronomes vão puxar também. Ênclise, eu tenho quando eu faço assim, ó, esqueça-se, tá? Então, eu tenho ênclise, por exemplo, não tenho nada puxando aqui. E é começo de período, o se vai para lá, vai para depois do verbo. Eu não começo período com pronome oblíquo átono, né? Ou eu posso ter mesóclise, quer dizer, são aquelas formações de pronome oblíquo no meio do verbo, né? Elas estão, gente, em desuso em português brasileiro, se usa muito pouco e elas caracterizam algum tipo, inclusive, de linguagem mais rebuscada e, por vezes, até arcaica, né? Então, melhor a gente evitar. Como é que é uma mesóclise? Seria, por exemplo, ó, devolvê-lo-emos, tá? Olha só, devolvê-lo-emos, tá?
Muito louco isso, né? Dizer, nossa, tudo isso aqui, prof. Bom, dá para mexer justamente pensando, né, gente? Vamos devolvê-lo, né? Muito mais elegante e mais próximo do português contemporâneo, inclusive na escrita, tá bom? Composição de palavras, gente. Como se dá? Como que se faz, hein? Olha só. Composição de palavras, ela pode acontecer por justaposição ou por aglutinação. E em ambos os casos, essas palavras novas resultam da combinação de dois ou mais radicais, tá? O que acontece, pessoal? Eu tenho justaposição quando os dois radicais são copiados e juntados integralmente, ok? Tenho aglutinação quando um ou os dois perdem alguma coisa, algum pedacinho, tá? Para se juntar ao outro. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, pernilongo, é uma aglutinação, certo? Porque eu tenho perna e longo, eu tenho uma junção aqui que vai mexer com os dois elementos. Tem uma justaposição quando eu tenho, por exemplo, gente, ó, a palavrinha girassol, né? Eu teria, ó, tá? Telefone, ok? São dois radicais que vão se justapor e nenhum deles perde um pedaço, tá bem? Concordância ideológica, ou silepse. Que é isso, gente? Nossa, que coisa, que nome esquisito, prof. Pois é. Bom, concordância, gente, nada mais, nada menos, é do que um processo que a língua utiliza para marcar as relações de determinação ou dependência morfossintática existentes entre termos, né? Então, por exemplo, essas relações de dependência são marcadas por palavras que estão no mesmo número e gênero, para dizer que elas estão concordando entre si, tá? Agora, quando acontece uma concordância por silepse ou ideológica? Quando, por exemplo, eu digo assim, ó, uma multidão correram, esse C tá abertinho aqui, gente, correram em direção à árvore, tá? Legal. Uma multidão correram, veja, o que eu estou fazendo, como é que é como é que se justifica o uso desse verbo? Primeiro, gente, vou pedir a vocês cuidadosamente aqui com clareza. Não façam isso, tá? Mantenham o verbo correu, ok? Porque multidão está no singular. No entanto, como é que se explica que as pessoas queiram usar o verbo no plural, correram? Se explica porque multidão, gente, dá a ideia de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, né? Então, se é um grupo, seria plural. Então, essas pessoas correram. Isso é uma concordância ideológica ou por silepse, tudo bem? Conjunções, gente, o que são as conjunções, como funcionam? Olha lá, são palavras invariáveis que conectam orações, estabelecendo entre elas relação de coordenação e subordinação, tá? Como assim, gente? Olha, as conjunções são as responsáveis imediatas pelos processos de coesão entre frases, entre sintagmas dentro de um texto. Então, já que falamos de coesão, gente, as conjunções são os articuladores principais, não são os únicos, mas são os principais, os que mais a gente evidencia, mais a gente percebe aí dentro de um texto, tá? O que é o contexto, gente? Uma coisa bem importante da gente saber, né? Contexto é a situação a que um texto faz referência. Ou seja, pessoal, um contexto é algo que a gente vai falar que é a contingência, são os elementos relacionados à produção, à percepção, enfim, à existência de um texto. A identificação do contexto de circulação é essencial para que se compreenda o sentido de um texto. Pode ser o contexto social desse texto, o contexto cultural, o contexto estético, enfim. Tem a ver com o contexto, gente, o público-alvo, o suporte de circulação, né? Tudo isso tem a ver com o contexto, tá? O que é a crase, pessoal? Tem muita gente que dá o nome por metonímia, vamos dizer assim, né? Para usar uma figura de linguagem. Pessoal, crase não é o nome do acento grave. Crase é o que o acento grave representa, tá? Olha só, é o processo fonológico
por meio do qual dois fonemas vocálicos, ou seja, duas vogais, realizam-se na fala como um só fonema. Em alguns casos, a crase é indicada na língua escrita por acento grave. Em português, gente, nós temos a manutenção desse acento grave indicativo de crase só no A, quando aparece A, que é preposição mais artigo, né? Ou a preposição mais um A inicial de pronome demonstrativo, como em aquele, aquela, aquilo, né? Então, posso dizer assim, ó, fui à escola. Tá aqui, ó. Eu tenho dois As aqui. O A preposição exigido pelo verbo e o A artigo aceito pelo substantivo feminino escola, tá? Então, isso que está aqui marcadinho em cima do A, gente, é o acento grave, indicativo de que ocorreu a crase. E o que é bem importante perceber, ó, realizam-se na fala como um fonema apenas. Tem gente que na hora de falar vai dizer fui à escola. Não é assim, gente, tá? É fui à escola. A gente não pronuncia esse acento, não pronuncia os dois As. Um só, tá bom? Deiticos, gente. O que são deiticos? Bacana a gente entender também, né? Deítico, pessoal, é uma característica essencial de pronomes. Por exemplo, são aqueles que mostram ou demonstram alguma coisa. E não é uma característica só dos pronomes demonstrativos, mas o deítico, esse valor deítico dos pronomes, vai ter a ver com o fato deles estarem sempre retomando ou substituindo ou se referindo a alguma coisa, tá? É essa ideia de fazer referência a algo, ok? Demonstrar ou mostrar, fazer referência também pode ser esse aspecto mencionado, tá? Derivação, pessoal, ó, lembrem, é mais um processo de formação de palavras. Eu falei de prefixo, sufixo, né, lá em cima. Então, nós vamos ter derivação, formação de palavras por prefixo, por sufixo, regressiva, quando a palavra diminui em vez de aumentar, parasintética, quando eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, e imprópria, quando em lugar, né, de trocar, de aumentar ou de fazer um uso de sufixo ou coisa assim, eu acabo mudando de classe gramatical a palavra, tá? Descrições da língua, gente, diferentes descrições. Olha só, eu vou ter descrição, principalmente, gente, as gramáticas vão tratar sempre desses aspectos aqui, ó, na linguagem, tá? E nosso conjunto de aulas também trata disso. A descrição é dos sons, fonológica. Dos morfemas, ou seja, dos pedacinhos de palavra, morfológica. Sintática tem a ver com a organização, com a colocação das palavras num enunciado, numa frase, né? E semântico-pragmática tem a ver com o sentido e o uso, ou seja, com as relações de sentido estabelecidas entre um conjunto de palavras, certo? Desinências, pessoal, não confundam com sufixos, tá? São morfemas que indicam flexões das palavras variáveis. Por exemplo, se eu disser mesas, olha só, esse S é desinência de número, tá? Ele não é sufixo, gente, é desinência. Tá lá no final da palavra, mas é uma desinência, ok? Ao contrário, por exemplo, se eu disser assim, ó, infeliz ou infelizmente, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, não é uma desinência, é um sufixo, formador de advérbio de modo. E aqui eu tenho um prefixo de negação, ok? Pessoal, todas essas expressões que eu fui usando ao longo da aula dizem respeito justamente à maior contingência de expressões usadas para questões, e aí você pode, de repente, perder uma questão porque não sabe o que está se perguntando. Então, fica atento, comenta, curte também, conversa conosco, diz no que as aulas te ajudam aí. É uma maneira de refletir, de fazer girar o conhecimento, tá bom? Um abração, gente, a todos, bom trabalho, bons estudos, já nos vemos em outra aula.